Fala, amigo Sudaca! Sorteio da Sul-Americana e da Libertadores se aproximando. Mas o que esperar desse sorteio? Quem são os times mais fortes? Os mais fracos? Qual é o pote mais complicado? Explico isso tudo depois da vinheta. Pois é, amigos, potes da Sul-Americana e da Libertadores quase definidos. Só falta um jogo de volta da Libertadores, que define os 4 que irão para a Sul-Americana e os 4 que irão para a Libertadores. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e coloque nos comentários aí que time você gostaria de enfrentar e que time você não gostaria de enfrentar nessa fase de grupos. Começamos com a Sul-Americana, o pote 1, que tem Boca Juniors, Racing, Defensa e Justiça, Lanús como cabeça de chave. Também os brasileiros, Corinthians, Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro. Mas e aí, amigo, Boca é o favorito? O trabalho do Diego Martins começou agora. Até aqui deixou algumas boas impressões, reforçando ainda mais a ideia de um time vertical, rápido nas transições. Pode crescer, mas ainda tá um pouco cru. Já o Racing de Gustavo Costas tem oscilado bastante, tem feito boas apresentações e outros vexatórias. Oscila, eu sinto que o time ainda não encontrou o ritmo certo, mas tem um bom time em potencial. E o Defensa e Justiça de Julio Vacre, de um bom 2023, começou o ano até bem num bom ritmo, mas nos últimos jogos o time perdeu um pouquinho a pegada. E Julio Vacre tinha um time nas mãos em 2023, né? Mesmo ter segurado algumas estrelas como Gaston Toni, o Vita Fernandes, El Fatia Gutierrez, mas ele perdeu toda a sua linha defensiva, quase toda a sua linha defensiva, com Malatini, Agustin Santana e Cardona. Então essas mudanças deixam o time oscilando ainda. Já o Lanús de Russo Zelinski tá jogando bem essa temporada. Tá encaixadinho, com uma defesa bem ajustada, linhas bem compactas e puxando os contra-ataques. Ainda não tá 100%. E contando muito com a habilidade de Marcelino Moreno, que voltou do futebol brasileiro, chegou ao seu clube de coração e ele tá inspirado, jogando muito bem. Um bom sistema defensivo com aquele volante Felipe Penha, um bom jogador, e a dupla de zaga Luciati e Munhoz, muito boa também. É um time de Russo Zelinski, né, amigo? Com um bom contra-ataque eficiente. Para um Fortaleza e o Cuiabá, que estão em outros potes e não podem pegar os brasileiros cabeças de chave, eu não ia gostar de pegar o Boca, o Lanús, o Racing e o Defensa e Justiça hoje, dia 11 de março. Isso pode alterar durante a temporada, mas nessa sequência eu não gostaria de pegar o Boca, nem o Lanús, nem o Racing e nem o Defensa e Justiça. Pote 2, amigo. Aqui tem o Fortaleza, e ele não pode pegar os brasileiros, cabeças de chave, então ele deve ir pro grupo dos argentinos. Mas aqui temos o Argentino Júnior da Argentina, o Independiente Medellín da Colômbia, o Delfim do Equador, os chilenos do Unión La Calera e o Coquimbo Unido, o Danúbio do Uruguai e os Metropolitanos da Venezuela. Começamos com os Argentinos Júniors. O time de La Paternal não tem mais Gabriel Milito, agora tem Pablo Guedes como treinador, que tem feito um bom trabalho. Oscilou em alguns jogos específicos, mas é um bom trabalho. É um técnico experiente que eu já conheço há um bom tempo. E vai bem no grupo A da Copa da Liga Argentina. Faz uma boa campanha, inclusive disputando com o River no alto tabela. E o time tem Gondú, Luciano Gondú, atacante destaque no pré-olímpico e tem sido um dos destaques no final de 2023. O ex-Ginásio Esgrima Lescano, Alan Lescano, também tem se destacado. Aos poucos está encaixando no time, bom meia. Mas perdeu grandes jogadores como o Vidalba, né? Que veio pro Cruzeiro. Ávalos foi embora. Em geral, renovou quase todo o time. Mas aos poucos vai se encaixando com esse esquema de Pablo Guedes, que é um time que se adapta ao adversário e por isso é um time eclético, com posse de bola e também sendo um time reativo. Já o Independiente Medellín vive altos e baixos com Alfredo Arias, né? Começou oscilando, perdeu algumas figuras como o Edwin Cetré e aos poucos vai colocando o pessoal da base, e aí as coisas estão resolvendo. Que é o caso de Monsalve, que aos poucos vai ganhando mais confiança, que baita jogador ele é. E continua jogando seu 4-2-3-1, isso ninguém vai alterar. Quase um time novo também. E os últimos jogos que eu vi, teve um bom toque de bola, teve uma pressão média e alta em alguns momentos da partida, que aí sim eu vi uma luz no final do túnel. Esse é o caminho do poderoso da montanha. Já o Delfim de Guillermo Duró, pouco jogou em 2024, mas ele fez um bom 2023, eu acompanhei o trabalho dele, com bons contra-ataques, bolas paradas, e nesse início de ano passou o trator em cima do Deportivo Cuenca e se classificou para a fase de grupos, né? Bem nesse estilo. E tem bons jogadores lá na frente. Que é o caso do baixinho Brian Oyola, o argentino, que eu já falei dele aqui no canal. E conta com a chegada de Tina Angulo, que estava na Liga de Quito. Chega aos golfinhos. Time chatinho de se enfrentar. Já a União La Calera, depois de um péssimo 2022, 2023 foi um pouquinho melhor, mas começou muito mal 2024. Chegou o técnico Manuel Fernandes, que pegou o time agora no início do ano, mas é um time que vive de lampejos.
viu? E só se classificou porque o Everton não foi competente o suficiente para concretizar as chances perdidas. Mérito dos sementeiros que souberam se defender, mas ainda acho o futebol muito pobre. E quem não sabe, o União La Calera é o time dos empresários, né? Os irmãos Pini, né? Um bom tempo atrás, o União La Calera era um time de laranja, um time de empresários. Mas hoje já tem uma estrutura muito forte e tem montado bons times. É um time que ainda não me convenceu em 2024. Apresenta um futebol pobre. Mas tem bons jogadores, como César Pérez, bom volante, o bom lateral, o Rebodiedo, que já teve passagem pela Católica, e os argentinos que talvez vocês conheçam, Castellani, Soldano, que já teve no Boca, e Alt, que teve há pouco tempo no Racing. Já o Danúbio de Mário Saraleg, pouco jogou também em 2024. Tá se ajustando ainda na temporada. Ele Peluca perdeu alguns jogadores como Haller, bom lateral direito, Martin Rey, o zagueiro, Alejo Cruz, que veio futebol brasileiro, mas trouxe Monseglio, um bom meia ex-nacional. Mas até aqui vimos que é um time de contra-ataque e algumas bolas paradas. Muito pouco. E tá devendo um pouco futebol, quase sempre jogando com linhas baixas, tentando aguentar a pressão adversária. Em linhas gerais é um time fraco, tecnicamente. O Coquimbo Unido, Los Piratas são treinados por Fernando Elnano Dias. E eles tiraram a Católica no confronto local. É um time ajustado, bem aplicado na parte defensiva, e tem algumas figuras lá na frente, como Luciano Cabral, que eu já falei aqui no canal, voltou a jogar futebol depois de estar preso, e Andrés Chaves lá na frente, o atacante ex-São Paulo, sempre letal perto da área. E é um time de transições rápidas. Cuidado com o Coquimbo. E o Metropolitanos da Venezuela, campeão venezuelano de 2022, decepcionou um pouco em 2023, eu esperava mais. Manteve José Maria Mor, que é um mérito, ele é um bom técnico. E jogando em 2023, mais no contra-ataque, o time conseguiu encontrar um equilíbrio, aí que deu uma melhorada na temporada. Mesmo assim, comparar com os outros adversários, ainda é um time fraco. Tem alguns bons jogadores, como o Robinson Flores, é um ponta muito rápido e habilidoso. O atacante Charles Ortiz, matador lá na frente, se movimenta bastante. O bom lateral esquerdo, Anthony Graterol, já indiquei aqui no canal, tem um bom chute fora da área, forte nas subidas do ataque. E o bom zagueiro, Kevin De La Hoz. Em linhas gerais aqui, desses times do pote 2, os times que eu não gostaria de enfrentar nessa ordem seria o Argentino Júnior, depois viria o Medellín e sua irregularidade, depois o Coquimbo, treinado pelo Nano Dias, aí depois viria com Delfim, de Guillermo Duró, Danúbio, La Calera e Metropolitanos. Acho que é nessa sequência. Pote 3, amigos, temos a Católica do Equador, o César Vallejo do Peru, o Sportivo Luquenho do Paraguai, o Cuiabá, o Nacional Potosí da Bolívia, o Belgrano da Argentina, o Racing do Uruguai e o Sportivo Ameliano do Paraguai. Vamos falar de cada um aí. Começamos com a Católica do Equador, que tem feito boas campanhas nos últimos anos e revelado bons jogadores. E aposta num time equilibrado. É treinado pelo Jorge Célica, o treinador do Sub-20 do Equador, em 2019. Mas com destaque é um time de contra-ataque e com um ataque letal lá na frente. Conta com o pesadão John Cifuente, que ainda faz seus gols, mas está bem acima do peso. O excelente ponta Isaac Dias, El Príncipe, já falei dele aqui no canal. Teve uma queda em 2023, mas é bom jogador. Eu acho até incrível ele ter ficado no time, ele tinha propósito de outros times. E vai tentar resgatar o bom futebol de Kevin Quevedo, aquele peruano que já teve passagem pelo Goiás e que fez umas boas temporadas passadas pelo Aliança Lima. É muito habilidoso, mas precisa ter a cabeça no lugar. Além dos bons volantes, Facundo Martínez, que é o comandante ali do meio de campo, Kevin Minda, um bom volante, e o bom lateral esquerdo Lion Law. É um time perigoso. Se encaixar o jogo, complica. E o César Vallejo, amigo, movimentou o mercado do futebol peruano, principalmente porque contratou Paulo Guerreiro. Surpresa pra muitos, que eu até achei que ele ia pra um grande do futebol peruano, acabam indo pros poetas. Mas eles não assustam, não. O time, em geral, não assusta. Conseguiu se classificar e até deu uma graninha pro Paulo Guerreiro. Caso ele classificasse, o Paulo Guerreiro iria ganhar um dinheirinho. Ganhou. Tava no contrato dele. O Sportivo Luquenho do Paraguai também se classificou pra fase de grupos, mas foi suado, viu? O time treinado pelo Julio César Cáceres, aquele que zagueiro já teve aqui no futebol brasileiro, no Atlético, e que já dirigiu o Olímpia há pouco tempo, foi campeão. E o grande golpe foi eliminar o Guarani do Paraguai, um dos grandes lá. E só conseguiu isso graças ao seu atacante Diego Fernandes, e o goleiro Alfredo Aguilar. O ex-Ceará e Olímpia fechou o gol. E o Luquenho também não mostrou um futebol pra assustar, vai só cumprir tabela. O Nacional de Potosí da Bolívia, amigo, tem a seu favor a altitude, e é dirigido pelo ídolo do São Lourenço, El Pampa Biagio, que já treinou The Strongs em algumas temporadas. Mas o time usa e abusa dos contra-ataques, e na altitude dá um calorzinho. Mas só cuidado com o goleador Martin Prost e Cristaldo, um meia paraguaio muito bom. Mas nada que assuste, não. O Belgrano, olha os piratas aqui na Sul-Americana, amigo, que legal. De volta a um torneio sul-americano. E o time dirigido pelo Chapu Farré, bom técnico, e montou bons times em 2023, porque no primeiro semestre teve um time muito bom, desmontaram metade dele, montou um outro time no segundo semestre e conseguiu manter a linha. Esse ano ainda não engrenou. Tá faltando algo, mas tem boas figuras no seu elenco, como o goleador Passerini, que teve um bom segundo semestre, o bom volante Longo, o meia Ulisses Sanches, muito habilidoso, ponta que chegou agora, peruano Brian Reina, muito habilidoso, estava jogando no Aliança Lima, e o ídolo do clube, de poucos anos atrás, Matias Soares, que estava no River Plate, volta ao clube. O time é bom, tem boas transições ofensivas, trabalha bem a bola, só precisa ganhar confiança.
voltar a confiança. E o Racing de Montevideo, amigos? Os cerveceiros estão de volta a um torneio sul-americano depois de estar na B há pouco tempo, mas fizeram uma boa campanha em 2023, por isso estão aqui. Não sei se vocês lembram, eles pertenciam os argentinos Alejandro Domingues e Cavenaghi, ex-dois jogadores do River, eles já venderam o clube. E o time tirou bons jogadores de 2023, né? Com a boa temporada de Agustín Pereira, irmão do Federico Pereira, Tomás Verón Lupi, bom ponta, o goleiro Luiz Mejia, que voltou pro Nacional do Uruguai, e o bom zagueiro Hugo Magallanes. E é treinado pelo bom Eduardo Spinel, que já logrou façanhas com o pequeno Plaza Colônia. Mas é um time que não mete medo. Tem uma organização defensiva, mas nada que assuste. E o último time, o Sportiva Melian do Paraguai, amigo. Vai para o seu segundo torneio internacional, primeira vez na fase de grupos. E é dirigido pelo Cabo Sarabia, que já foi zagueiro do River, da seleção paraguaia. E tirou nada mais nada menos que o Olímpia na fase preliminar, amigo. Que é freguês da veia azulada, né? Surpresa? Só pra quem não acompanha o futebol paraguaio. Nos últimos jogos só deu a Meliana em cima do Olímpia. E é um time de contra-ataque mais efetiva. Tá certo que perdeu uma peça importante no time, que é o Raio Elvio Vera, que foi pro Libertar, mas manteve Samúdio, excelente ponta, e conta com jogadores rápidos e habilidosos na frente, como Fred Vera, Richard Torales e Villagra. Então é um time traiçoeiro, joga no contra-ataque, mas é bem efetivo lá na frente. Em geral, amigo, é um pote fraco. Perigoso mesmo, que eu não gostaria de pegar, é o Belgrano de Farré, a Católica de Jorge Célico, nessa ordem, tá? O Racing de Spinel, o Ameliano do Paraguai, que surpreendeu a muitos, tem um time de contra-ataque, o Nacional de Potosí, sua altitude, o César Vadierro de Paulo Guerreiro, o Luquenho e nessa ordem. E o pote 4, amigo? Bem, vale lembrar aqui, quando eu fiz esse vídeo aqui, não tinham saído os classificados para Libertadores e Sul-Americana. Faltava um jogo de volta. E o pote 4 contém o Real Tomayapo da Bolívia, o Deportivo Garcilaso do Peru, a Aliança Petroleira, o Aliança Futebol Clube da Colômbia, que mudou o nome, tá? Raio Zuliano da Venezuela. E aí tem dos confrontos de Botafogo e Bragantino, tudo igual no primeiro jogo. Palestina e Nacional do Paraguai. O quadro árabe ganhou lá no Paraguai 2-0, tem boa vantagem, Palestino. O Always Ready e Nacional do Uruguai, 1-0 para os bolivianos em casa. Vocês vão ter que reverter, mas é possível. Mais pelo peso da camisa, né? E o Trinidense e Colo-Colo. O time chileno conseguiu um empate lá no Paraguai e tem todas as condições de classificar na sua casa no Monumental. Então vamos falar do início do Real Tomayapo, time que mal subiu da B do boliviano e já consegue uma vaga no torneio sul-americano. Joga no Centenário de Tarija, uma altitude de 1.840 metros, mas o time é fraco, amigo. Não dá nem pra falar muito do time, não acrescenta muito. O Deportivo Garcilaso do Peru, esse time tem altitude. Não confunda com o Real Garcilaso, que já não tem esse nome, hoje é o Cusco Futebol Clube. O Deportivo Garcilaso é um time tão antigo como, mas Los Gatos eu não acredito que vão surpreender nessa Sul-Americana. É um time bem fraco, tecnicamente. Tem algumas figuras de fora, né, que é Andrés Ticais, o equatoriano, Cuero, colombiano, Gentili, um atacante já teve passagens pelo futebol peruano, e é dirigido pelo colombiano Bernardo Redín. Não sei se você lembra da seleção colombiana, né, na época de geração de Valderrama, mas só, nada demais esse time. E temos que falar também do Aliança Futebol Clube, que era o antigo Aliança Petroleira, amigo. Desta vez, amigo, mudou as cores do clube, o símbolo, camisa, e mudou de cidade. Foi pra Valledupar, que é praticamente um time novo. E justamente quando ia fazer seu primeiro torneio, primeira participação em torneios internacionais. Muda tudo. E o time conseguiu eliminar o América de Cali na fase preliminar. Na questão tática do time, jogando muito em cima das individualidades do time, que é o caso de Ever Batadia, Mayer Hill e Michael Rangel, que entrou no segundo tempo. Nada que assuste. E o Raio Zuliano da Venezuela, que eliminou o La Guaira nos pênaltis. Futebol fraco também, né? É treinado pelo Elvis Martínez, El Capi, e não tem futebol pra fazer frente aos outros times aqui dessa Sul-Americana. Em ordem eu colocaria assim, ó: Botafogo, Bragantino, o Nacional Always Ready, o Aliança Futebol Clube, os paraguaios Trinidense e Nacional, e por último o Deportivo Garcilaso, Raio Zuliano e o Real Tomayapo. Fazendo um exercício aqui de posição mesmo, né? Um grupo da morte, supondo um grupo da morte para os 4 brasileiros que são cabeça de chave, eu combinaria sim o seguinte: eu não gostaria de pegar o Argentino Júnior, já que não pode dois do mesmo país, a Católica do Equador, e aí seria um Botafogo Bragantino. Agora um grupo fácil, um grupo tranquilo, né, que não passa grandes sustos para os brasileiros cabeça de chave, né? Seria o Metropolitanos, o Sportivo Luquenho e um Real Tomayapo da Bolívia. E pro Fortaleza, tá no pote 2, um dos argentinos mais difíceis de enfrentar, um grupo da morte pro Fortaleza seria um Boca Juniors, uma Católica do Equador e um Botafogo e Bragantino no mesmo grupo. Mas é isso aí, amigos. Eu espero que você tenha gostado desse material. É muita suposição, é muita opinião também, mas com muita análise desses times todos que estão aí na Sul-Americana. Em breve farei da Libertadores. Por isso, deixe o seu like, se inscreva no canal, fique com Deus, obrigado pela audiência, tchau, tchau.